Oi, eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, gravo entrevistas em vídeo e já há algumas semanas tenho feito uma série de entrevistas com presos políticos do 8 de janeiro ou do dia 9, aqueles que foram presos em frente ao QG de Brasília. Hoje eu converso com mais um corretor de seguros de Campinas, no interior de São Paulo, que estava naquele fim de semana em Brasília, mas não foi à Praça dos Três Poderes. É mais um caso de preso político do acampamento de manifestantes em frente ao quartel do Exército. E ele traz informações inéditas. Eu, pelo menos até hoje, não tinha ouvido algumas das informações que ele traz nessa entrevista. Antes de mais nada, eu preciso dizer que esse vídeo é produzido graças ao apoio de assinantes da Gazeta do Povo. O jornal não recebe dinheiro de governos nem de ONGs, são os assinantes que patrocinam tudo que é produzido pela equipe da Gazeta do Povo, inclusive as minhas colunas. Então eu deixo o convite, caso você ainda não seja nosso assinante, para vir para a nossa comunidade de assinantes. A promoção agora é pagar R$ 5,90 por mês nos primeiros 3 meses para desbloquear todo o conteúdo. Vai ter acesso às minhas colunas, as do Alexandre Garcia, Rodrigo Constantino, Paulo Pousonoff, Deltan Dallagnol, Sérgio Moro. Tem muita gente boa escrevendo para a Gazeta, produzindo vídeos, podcasts, até audiobooks, e-books e cursos online. Você desbloqueia tudo assinando a Gazeta do Povo e, claro, pode cancelar a assinatura a qualquer momento, mas a gente acredita que você vai continuar conosco. Então, clique agora no link que está na descrição do vídeo para se tornar nosso assinante. Eu te espero na Gazeta e agora deixo você com a entrevista que eu gravei com mais um preso político. Eu estou aqui então com o Rony Botelho, que é esse corretor de seguros mineiro, mora em Campinas, no interior de São Paulo, e foi um dos brasileiros que estiveram no acampamento em frente ao QG de Brasília, e lá no acampamento foram presos. Eu quero que você me conte a tua história, porque a gente já conversou um pouquinho antes de começar a gravação, e eu sei, mas acho importante que as pessoas saibam que é mais um que foi preso sem sequer ter estado na esplanada dos ministérios na Praça dos Três Poderes no dia 8, né? Quando você chegou a Brasília, por que você acabou não indo? Sabia da manifestação, não sabia? Conta para nós. Bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia para todo mundo. Cris, eu trabalho, né, eu tenho a minha empresa aqui em Campinas, devido à situação da pandemia, eu estava trabalhando como motorista de aplicativo. E eu fiquei sabendo, agora se comprovou que o governo pretendia acabar com esse serviço de aplicativo, então provavelmente até esse serviço que eu estava fazendo o bico, eu ia perder ele. Sempre frequentei a porta dos quartéis, sempre fui, né, a favor, né, de um Brasil melhor, lutando por um Brasil melhor para o povo brasileiro, para mim, para todo mundo, para minha família, para ver meus netos, meu filho, né, minha neta, bem, né, viver um Brasil mais positivo. Então, na quinta-feira, eu tive um problema no meu carro que eu alugava, né, o motor dele estava ruim, eu não ia para Brasília. Na quinta-feira, o carro quebrou. Aí, o que eu fiz? Eu cheguei para os amigos, já tinham me convidado, fui, né, peguei o ônibus aqui em Campinas, fui com o pessoal lá para Brasília, cheguei em Brasília no sábado, em torno de meio-dia, mais ou menos. Já chegamos, acampamos lá em Brasília e eu fiquei, né, sentindo como que era, conversando com bastante gente, sempre, né, tentando entender, né, o que estava acontecendo. Eu percebi ali no meio muitas pessoas que elas, sabe, quando você percebe tem uma coisa meio estranha, o pessoal, não, vamos descer no sábado, vamos descer, vamos descer. Eu olhei e falei, mas não é o pessoal assim, sabe, patriota mesmo, que estava aquele sangue, sabe, o pessoal estava pedindo, né, implorando. E via muita gente falando, não, não é hora, não é hora, e no sábado acabou não havendo a descida. No domingo, em torno de, não me lembro, em torno de meio-dia mais ou menos, o pessoal de novo, agora vai, agora a gente vai descer, agora vai descer. E eu vi, conversando com esse pessoal, que tinha nas redes sociais, né, que, lógico, a gente tinha as redes sociais também de pessoas da esquerda também, e lá se falava, quando o pessoal sair do QG, vamos lá no QG, vamos destruir as barracas e roubar material. Aí tinha um pessoal que ficou nas barracas com medo disso acontecer e a maioria desceu, né? Ou um pessoal que estava ali já foi descendo. Eu falei, não, eu vou ficar no QG porque eu ajudo a guardar. Pelo menos se vier alguém aqui roubar ou quebrar, eu estou aqui.
E ocorreu tudo, né? O que aconteceu lá, que depois eu fiquei sabendo, através de imprensa, através de tudo, tudo que aconteceu lá embaixo. E lá no Foi QG o apareceu, de fato, gente infiltrada da esquerda, enquanto os manifestantes tinham ido para a Praça dos Três Poderes, gente querendo assaltar, querendo roubar, querendo fazer vandalismo nas barracas? Aconteceu Na isso, não? verdade, na verdade, esse pessoal já estava infiltrado no meio do QG ali das barracas. Então eles já estavam ali, não que eles viriam depois. Eu descobri depois que eles estavam ali através dos lixos mesmo lá, quando a polícia cercou o QG, achei muito rádio comunicador quebrado, tomada quebrada, assim, sabe, de um pessoal que estava infiltrado ali no meio que eles foram embora. Eu comprovei, eu vi lá no lixo esse tipo de material quebrado. E aí não Então eles teve, já na tua opinião, a destruição das barracas, porque você e vários outros ficaram lá como seguranças das barracas. provavelmente entre essas pessoas que estavam ali, que ficaram no QG, foi bastante gente ali dentre a gente, estavam esses infiltrados que iriam roubar, iriam quebrar barracas. E aí, no dia 8 mesmo, mais tarde, começa a chegar o pessoal retornando lá da Praça dos Três Poderes com os relatos de que já havia tido prisões, né? De toda a Sim, depredação, sim. óbvio, e as prisões. O que eles falavam e qual foi o sentimento que ficou no acampamento naquela noite, né? Após a manifestação que terminou em vandalismo? Um sentimento assim de que o que eles tinham o objetivo de tentar, né, de convencer a população, eu não sei, sabe? O pessoal não dizia assim se conseguiu ou se não conseguiu. Muitos falavam, olha, o que a gente fez, a gente conseguiu o nosso objetivo. A gente mostrou para o mundo o que ocorre, que ninguém está de acordo com o que houve, né, durante a eleição e durante tudo. Muitos voltavam tristes, dizendo, olha, não conseguimos, né, forçaram a gente a sair de lá, a gente pretendia acampar lá em volta dos ministérios e não conseguiram, então foi aquele misto, né? Mas a maioria do povo estava assustado, com medo, que a Mas polícia esses que ia voltaram prender para o tudo. acampamento não eram os que tinham entrado nos prédios, porque aqueles que entraram acabaram presos, né? Tendo depredado ou não. No meio, na descida, o que eu ouvi muita gente falando, na descida foi muita gente que veio mesmo de Brasília ou de outros lugares que foram entrando, porque aquele pessoal todo que desceu, não estava todo mundo no QG. Então, no meio, entre, né, o que o pessoal dizia, ali na rodoviária, foi mais gente engrossando a descida ali, né, o pessoal, entre os ministérios mesmo, tinha muita gente chegando lá. Aquela versão também disseram, né, essas pessoas que desceram, que viram tudo quebrado a hora que chegaram também, que viu muita gente saindo de lá. Então, a maioria do pessoal que estava no QG quando prenderam não foram os que entraram nos prédios. Não Porque foram aí, o assim, pessoal. aí a gente já está dando um salto para o dia seguinte, que é o dia em que você também foi preso, e vários dos presos políticos com quem eu conversei aqui, estou fazendo uma série de entrevistas, né? Vários deles que foram presos no QG dizem. A gente amanheceu praticamente preso, já era aquele megafone, a polícia do exército anunciando que tinha que ir para os ônibus, polícia militar também cercando a área, não tinha nem para onde sair, né? Sim, sim. Eu presenciei na subida, voltando um pouquinho na subida do pessoal vindo da Praça dos Três Poderes, a polícia vindo atrás e tentando invadir, na noite mesmo, né? Tentando invadir o QG para pegar o pessoal. Ia dar ruim, né? Mais ou menos para a polícia, ia matar pessoas ali. Eu vi o exército fazendo a fileira, né? Segurando a polícia. Eu vi os carros, né, fortes da polícia tentando invadir, passar por cima dos soldados do exército. Eu vi os dois tanques saindo, fechando a polícia para não entrar. O helicóptero do exército, né, da polícia, né, passando assim por cima, ele não entrava na área militar e os militares gritando que tinham ordem para não deixar ninguém entrar. Na Então, madrugada, naquela noite, porque isso que você está me trazendo é novo, eu pelo menos não tinha ouvido ainda. Naquela noite do dia 8, independentemente de se quem estava no QG tinha estado na Praça dos Três Poderes ou não, se entrou nos prédios, se vandalizou qualquer móvel, qualquer vidraça lá, as pessoas que estavam no QG naquela noite do dia 8, elas de alguma forma foram protegidas pela Polícia do Exército, porque a Polícia Militar do Distrito Federal estava vindo com a ordem para prender e avançar sobre as barracas. É isso? sim, eu ouvi policiais do exército dizendo: polícia não tem autoridade para entrar aqui. E se tentarem entrar, a gente vai atirar. Houve ali, eu vi a história passando na minha frente. Eu presenciei isso tudo, eu vi de perto.
Porque aí no Na dia madrugada, seguinte, pelo menos a impressão que eu fiquei, já coloquei isso em títulos de entrevistas que eu publiquei, os acampados da frente do QG de Brasília foram enganados pela Polícia do Exército, porque no dia seguinte a Polícia do Exército pega megafone, manda todo mundo para dentro do ônibus, já tem até relatos de alguns policiais, alguns soldados, cabos, enfim, a gente não sabe qual é a patente deles, mas policiais do Exército ali chorando e dizendo não podemos fazer nada, vocês precisam entrar nos ônibus. Então eles já sabiam. eu posso te explicar isso, o que houve. Em Vamos torno lá. de 2h30, 3 horas da madrugada, veio dois carros pretos, aqueles carros, né, de presidência mesmo lá. Eles entraram no exército, né, entraram, atravessaram a barreira com autorização do exército, e eles foram para o Comando Central do Exército. Ali eles ficaram em torno de meia hora, 1 hora, e os dois carros saíram. Depois, agora, vendo tudo de fora, eu já descobri até quem estava nos carros e que chegou lá e houve ali conversa entre a polícia, né, ou esse pessoal que estava no carro preto com o comandante do Exército, em que houve autorização para que entrassem no QG na manhã. Aí sim, através dessa conversa que a gente não imagina o que foi conversado ali, foi autorizado a polícia a entrar e prender todo mundo com a anuência do Exército. Esses carros pretos tinham placa, alguma identificação? Tem ideia de quem eram as pessoas que entraram no QG para conversar com as autoridades do Exército? Eles eram carros de autoridades, aqueles carros que levam o presidente da República, que levam ministros, né, dentro da cidade, para rodar dentro de Brasília, que vai aquela escolta de vários carros. Eventualmente podia ser o general G. Dias, que era o que comandava, né, a Ali depois inteligência do eu fiquei governo, sabendo. alguém assim, a segurança É. institucional. Múcio, Dino, eles estavam no carro ali também, e mais outras autoridades, né, do comando do Exército lá. Então, essas autoridades provavelmente trouxeram o recado de Alexandre de Moraes, a ordem de prisão, e negociaram para que a Polícia Militar entrasse no QG para né, fazer a Sim. emboscada. Foi uma emboscada, isso a gente pode dizer, né? No dia seguinte, vocês amanheceram presos. Na manhã seguinte, às 6 horas da tarde, eu olhei, vi o helicóptero não entrando em Seis área da militar. manhã. Isso, na manhã. Quando eu vi o helicóptero entrando, eu falei, olha, olhei para o pessoal, falei, olha, um palavrão, né? Falei, olha, perdeu, né? Perdeu mais ou menos assim, né? Logo Uhum. veio a polícia, entrou vários ônibus passando, estacionando na parte de baixo do TG, do QG. Aí sim veio aquele microfone dizendo, entrem nos ônibus, né? Que era para a gente entrar, que dali a gente ia passar por uma triagem, e essa triagem após seríamos liberados. Uma pessoa conversou com eles, que depois descobri ser uma pastora, advogada, me parece. Ela conversou com eles e foi no microfone e disse a mesma coisa: entrem nos Foi ônibus, que enganada, dali né? vocês vão Essa foi enganada viagem. também. Aí eu fui, conversei com, né, quando eu estava descendo com a mala indo para os ônibus, eu conversei com um oficial do Exército. Eu perguntei para ele, né, se a gente estava preso. Ele olhou para mim e falou: não, vocês não estão presos. Um oficial do Exército. Você não lembra o Viu os nome? olhos dele. Não, não, esse eu não lembro o nome. Ainda perguntei. Quando eu desci embaixo, cheguei para o motorista e perguntei. O motorista, eu percebi que ele não era nem oficial, nem policial, nem nada. Era o motorista do ônibus. Perguntei para ele, ele falou: olha, não tem nenhuma informação sobre a prisão. Dali a gente saiu no comboio, né, em torno de 50, 70 ônibus, a gente foi, parou não lembro se era Polícia Civil, Militar, dali desceram pessoas dos ônibus, isso a gente andou umas 2, 3 horas por Brasília. As Uhum. mulheres, as senhoras, né, as crianças que estavam lá desceram primeiro escoltado, foram no banheiro, tudo ali na polícia, e a gente levou ali em torno de uma meia hora. De repente, do nada, voltou todo mundo, né? As pessoas que tinham descido voltaram para os ônibus e voltamos a rodar por Brasília de novo, mais em torno de 1 hora e meia, 2 horas. Muita gente passando mal dentro dos ônibus. E Aí a tava gente chegou calor, no né? Janeiro. quente, quente. Aí a gente percebeu, né, com a nossa bagagem e tudo, eu percebi, a hora que a gente estava chegando no lugar, eu vi a placa Academia da Polícia Federal. E dali começou tudo isso. A gente desceu dos ônibus enfileirados, desceu ônibus por ônibus, foi examinada a nossa mala, tirou, por exemplo, tinha Presto Barba na minha mala, tirou Presto Barba, qualquer objeto, alguma coisa, a gente foi feito fila e entrando todo mundo na quadra. Até Ali então, vocês já foram percebendo que estavam encurralados. e ali a gente só ficou esperando, sabe o quê? O comentário era ali onde estão nossos ônibus, que hora que eles vão chegar aqui, acho que já vai soltar a gente já, porque, sabe, ninguém sabia ali, ao menos que estava preso, não Então, o sabíamos. sentimento de vocês naquele dia, no que depois convencionou se chamar de campo de concentração, e foi muito similar a isso mesmo, até
pela precariedade de higiene, falta de comida, idosos, crianças, tinha até cachorro, né, preso no meio desse ginásio da Polícia Federal, um absurdo, sem advogados, muitos já estavam sem bateria no celular, já não conseguiam falar com parente, com ninguém, sem conseguir dar notícias, ter notícias. Então, até aquele momento, vocês ainda achavam que a ordem que foi recebida lá no QG era para desmobilizar o acampamento, as pessoas que voltem para suas cidades de origem e sigam suas vidas. Ninguém imaginava que era uma emboscada para colocar vocês num lugar de presos que foram soltos para abrir vaga para vocês na prisão, né? Também precisa ser dito isso. Foi solto. Lá na quadra, eu tenho um pouco de noção de jurídico. Eu fui por 23 anos, eu fui júri popular na cidade que eu morava aqui, vizinha a Campinas. E lá eu tenho um pouco de noção do criminal, como funciona. Então eu já imaginei que caso houvesse o pior, realmente a gente poderia ser preso, que a gente não tinha sido. Eu imaginei o quanto mais tempo eu ficar aqui e não passar pela triagem, né, para ser solto, então depois eles não vão poder prender a gente mais, porque vai passar o tempo do flagrante. Eu fiquei 3 dias e 2 noites, dormindo sentado num banco. O chão, você não via o chão da quadra, era só colchão. O espaço que tinha no chão era só colchão. Difícil até você passar no meio. E os Quando eu colchões passei... que vocês mesmos levaram lá do QG? Não, ali, o que a gente tinha de cobertor, muitos nem era colchão, era cobertor mesmo no chão. Uma das patriotas que estavam lá foi pedir, né, para o pessoal, falou, olha, já que a gente está aqui, vocês querem manter a gente aqui, então pelo menos tem que dar colchão para a gente. Ele falou, durmam em cima dos outros lá. O policial federal falou para ela. Chegando no final dessa tarde, o que eu fiz? Aí eu saí para fazer essa triagem, para passar pela triagem, só que naquela tarde do terceiro dia que eu estava lá, eu comia comida, e sabe quando você sente grog? Totalmente grog, como você toma um remédio tarja preta. O suquinho que eles Fraqueza. estavam servindo, eu tomei mais suquinho. Não, era alguma coisa que foi colocado na comida, na Polícia Federal. Eu estava me sentindo totalmente grog, passado assim, sabe? Tipo, perdendo mesmo resistência, eu não, sabe, E meio tinha no mais ar. gente se sentindo assim também? Vocês conversaram sobre Tinha, isso? inclusive na prisão mesmo, eu perguntei nos banhos de sol se mais alguém passou por isso. Eles disseram várias pessoas se sentiram assim. Quer dizer, além de Eu tudo, não, vocês desconfiam que não bastasse terem passado fome, sede e outras necessidades mais, ainda de é alguma grave o forma que eu estou colocaram dizendo, algo mas na comida quando trouxeram comida para que vocês se sentissem mal. é grave o que eu estou te dizendo, mas é a pura realidade. Não só eu, como outras pessoas, se você fizer essa pergunta para outros entrevistados, eles vão comentar com você sobre isso. E isso, obviamente, vocês levaram também para os advogados, quando começaram a aparecer advogados, defensores Sim, públicos, em alguns sim, casos, né? Porque essa sim, denúncia não sim, foi foi passado. investigada, até onde eu saiba, é a primeira vez que eu estou ouvindo também sobre isso. Foi passado para os advogados, mas pouca gente às vezes tem o medo de dizer, por quê? Você vai falar que você comeu alguma coisa, uma comida na Polícia Federal, na atual situação que a gente está, muita gente tem medo de falar qualquer coisa. Mas Quando eu passei, você desconfia que o objetivo deles era fazer vocês passarem mal efetivamente. não desconfio, tenho certeza. Não desconfio. Tenho certeza que foi para isso. E aí depois teve aquelas audiências de custódia de baseada ali, né? Muitos não passaram pela audiência de custódia ali, foram direto para o presídio. Como é que foi a tua situação? Eu não tinha dinheiro, a situação financeira estava apertada, eu não tinha como pagar advogado. Um advogado foi lá e chegou para todo mundo, fez uma rodinha, ele falou: esse pessoal que está aqui, a gente vai passar lá pela polícia, e como vocês estão me pagando esse valor que ele foi cobrado, um valor alto na época, todo mundo vai pagar, então vocês vão passar pela triagem, vão para Papuda, e da Papuda vocês vão ser liberados, mas vocês vão para Papuda. Aí eu cheguei para ele e falei, doutor, eu não tenho dinheiro para te pagar, eu vou passar sem advogado, eu quero que só o senhor me mostre qual o caminho que eu passo na triagem para ir. Ele me mostrou o caminho, eu fui um dos primeiros a entrar, cheguei, o delegado, quando ele foi me atender, ele chegou, ele falou, olha, está chegando outros delegados agora que estão vindo de São Paulo, tem outros vindo de Manaus, uma força-tarefa, eles estão chegando, então você vai ser o último que eu vou atender. Até gente boa, o delegado lá. A hora que ele foi preenchendo os papéis, eu vi uma folha totalmente já assim, né, basicamente Pronto. tudo preenchido, e os campos em branco embaixo. Eu falei, doutor, coloca aí embaixo, que eu não desci, eu fiquei no QG, eu não desci, eu não quebrei nada, preencha aí para mim assinar isso daí. Ele falou, olha, não adianta preencher nada. A ordem vem do ministro, que eu não vou citar o nome dele aqui, né? A gente sabe quem é?
Esse ministro, ele já falou que é para prender todo mundo. Eu olhei, sabe quando a perna até dá aquela bambeada? Eu falei, como assim prender? Ele falou, não, vocês estão todo mundo preso. A ordem é prender todo mundo. Vocês vão para Papuda. Eu olhei e E o falei, delegado não doutor, quis saber se posso você ligar? tinha advogado ou não, porque você tem direito, Posso pelo pelo menos, a um menos? defensor público, né? Nada, nada, nada. Eu passei totalmente sem advogado. Aí que eu entrei numa fila para entrar num anfiteatro da E te Polícia obrigou a Federal. assinar esse documento, Rony? Ele falou, olha, tem que assinar. Eu falei, preenche. Ele falou, não vai adiantar preencher, você tem que assinar dessa forma, porque a ordem é essa. E eu tava grog, como eu te disse, grog. Aí o que que eu fiz? Eu fui lá e assinei esse papel, sabe? Eu nunca assino papel sem ler, sem preencher. Assinei o papel. A gente foi levado a um anfiteatro da Polícia Federal. Lá eu encontrei uma advogada no caminho, que depois ela me representou, né? Que é uma advogada bem conhecida dos patriotas. Dali a gente ficou no anfiteatro até de madrugada, em torno de umas 4 horas da madrugada. Entramos em um ônibus, fomos levados para a Polícia Civil, onde foi feito o corpo de delito. A gente ficou pelado na frente do delegado, tirou, não sei se foi tirado foto lá, tudo da pessoa do corpo de delito. Levou a gente para a prisão, então eu fui um dos últimos a chegar lá no presídio. Quando eu cheguei no presídio, não tinha mais espaço nas alas. Eu fui levado para o seguro. Seguro onde ficam os presos perigosos, né? Que chama Papa Mike, né? Policiais presos, ou LGBT para não ficar entre os presos, ou pedófilos, né? E a gente Uhum. ficou nessa cela. Eu fiquei até com medo. Eu falei, bom, se a gente está Com no outras seguro, pessoas, temos com que presos mostrar tudo. comuns? Não, não. Ali só tinha. Depois eu descobri que só tinha patriotas ali naquela ala que foi separada, não tinha presos comuns. Mas ali eu não sabia até então disso. E eu sabia que era o seguro. Na minha cabeça eu sei que se você fica no seguro e algum preso comum te vê lá no seguro e tem o contato com você, você apanha, você é morto, né? Porque você é uma pessoa. Então não era necessário a gente ficar no seguro, mas no começo, por falta de ter pessoas, a gente estava no seguro. Esse seguro, ele fica num corredor que dá para o parlatório. O parlatório é onde conversa com os advogados. Esse corredor, ele estava totalmente lotado com colchões, todos no plástico ainda, no Isso eu já parlatório, o tinha ouvido corredor falar. inteirinho. A última presa com quem eu gravei me trouxe essa informação que até então eu não tinha também, não tinha ouvido, de que foram comprados colchões a centenas antes do No 8 de plástico, janeiro. no plástico, no plástico. Ou No seja, de alguma parlatório lá forma a gente eles vê. esperavam que haveria uma demanda grande em presídios de Brasília naquele momento ali do ano. Aquela ala, ela tinha recém-separado já tinham pintado ela, tinha aqueles pedaços de fio, sabe quando faz a ligação que fica aquelas casquinhas de fio? Tinham acabado de montar aquele presídio, não foi uma coisa rápida de um dia para o outro, mas eles acabaram abrindo aquela ala, fazendo, ou sei lá, pintando aquela ala própria para a gente já ficar lá. Que deu para perceber isso daí. E esses colchões comprados alguns dias antes, ali do 8 de janeiro, sabe-se lá com que objetivo. Porque poderiam estar empoeirados ali, tinha muita poeira, mas não estavam. Então era coisa recente, não é que estava ali um depósito de colchões. Eles tinham recém chegado ao presídio. E aí você ficou preso 2 meses, pouco mais de 2 meses, né? Trabalhei 10 anos em um banco, né? Eu trabalhei 10 anos no Bradesco. Eu adquiri algumas doenças, LER, né? Muita dor, e eu tomo remédio direto para dores. Eu Uhum. fiquei em torno de 40 dias dormindo no chão, lá no presídio, e com muita dor. E essa dor grave doía, eu não conseguia dormir, chorava de dor. Os colegas de cela, até eles, né, se compadeceram com a minha dor. Após 40 dias só que eu consegui ser atendido por um médico e a minha advogada conseguiu, graças a Deus, entrar com remédio para dor. Quando alguém me entregou o remédio lá dentro, eu caí de joelhos no chão, chorando mesmo, de ter chego o remédio para dor e eu consegui dormir por ter tomado o remédio. Quer dizer, você Foi estava há 40 dias praticamente sem dormir também por conta de dor. É sem dor dormir. muscular, é dor óssea, tem tendão, né? Eu Tendinite? tenho tudo inflamado o ombro e eu tenho síndrome de túnel de carpo também, né? Inflamação, dor no ombro e a gente dormir no chão, no colchão, sem travesseiro, sem nada ali, foi uma coisa, para mim, foi muito sofrido. Eu sofri muito mesmo ali com essas dores. E aí, do 40º dia em diante, pelo menos com a medicação, você conseguiu ter um mínimo de conforto. Aí eu consegui amenizar as dores, mas não sei se algum médico, alguma pessoa que esteja assistindo entende.
Se você passa por uma dor, um problema muito grave, você sem tomar remédio vai passando, aquele problema ele vai piorando, piorando, piorando. Vai chegar uma hora que, mesmo que você tome o remédio, aquilo ele não vai amenizar na hora, aquilo não vai melhorar. Principalmente inflamação, nervo, né, essas coisas, vai criando uma crosta de inflamação, sei lá como que chama isso daí. Uhum. Quer dizer, você tem que Aí seguir no, esse tratamento agora por um bom tempo. Imagino que não tenha se libertado totalmente das dores, apesar de ter saído da Papuda em março, né? Que foi a tua Foi dia liberdade. 14 de março. Isso, 14 de março que eu saí. E Eu aí, no procurei o dia médico 14 de recente. março, quando sai o aviso de que estava solto, dentro de todas aquelas restrições que estão sendo impostas, né? Você está com tornozeleira até hoje. Eu Qual foi continuo a fazendo. alegação? Porque nesse dia, de repente, Rony Botelho não era mais perigoso. Ó, na verdade é assim, os primeiros soltos no presídio, logo em janeiro, fevereiro que saíram, foi, por incrível que pareça, é uma coisa que não sei se outros já te disseram aqui, as pessoas que tinham tiro de bala de borracha, sabe? As pessoas que agrediram policiais, que eram comprovados, eles saíram em janeiro, em fevereiro, eles soltaram. A gente que estava parecendo que é uma pessoa que não agrediu ninguém, que não se machucou, a gente foi ficando para o final. Eles não Sem uma queriam que os noção, assim, machucados continuassem na prisão em condições precárias para o problema de saúde não piorar, para não ficar feio nem para tão, eles, nem talvez. tão, não, nem tanto assim a pessoa machucada, mas a pessoa que agrediu, a pessoa, o patriota que, né, estava ali na frente e levou tiro de policiais, Porque sabe? isso é Tiro uma de outra bala de pergunta borracha. que eu tenho feito. Você, no período que ficou na prisão, conheceu, ouviu falar, conversou com alguém que efetivamente entrou nos prédios públicos e depredou, ou eventualmente até algum Não, infiltrado, que a gente sabe que houve muitos não. infiltrados esquerdistas se passando por manifestantes patriotas para quebrar e fazer com que a pecha de destruição, de golpista, de terrorista ficasse sobre vocês. Tinha alguém preso? Ali na Alguém foi prisão, preso? Ali na prisão, a gente tinha duas alas separadas. A nossa era a ala 4, a gente era a maioria dos que estavam ali, entraram no inquérito 4621, que é os que foram presos no QG. E a gente sabia ali, através dos policiais mesmo, que tinha uma outra ala dentro do presídio, que a maioria era o 4622, que era o pessoal que foi preso lá dentro. Então, eles fizeram uma separação. Esse pessoal que foi preso lá na Praça dos Três Poderes, eles ficaram numa ala separada de quem foi preso no QG. Tinham poucos ali entre a gente que era 4622, ou seja, esse processo que está dando essas prisões maiores, que são o pessoal, digamos, mais perigoso. E ali Entendi. entre a gente não tinha ninguém que tenha quebrado, nenhuma informação lá dentro, ninguém que, como a gente ficou 40 dias, a gente conversava de tudo lá dentro, principalmente no banho de sol. E poderia alguém ali ter falado, olha, eu quebrei, não, ninguém, ninguém, ninguém. E ninguém com atitudes de ser infiltrado, quer dizer, os infiltrados não foram presos. Se tinha, eles não, lógico, não iriam se pronunciar e não se pronunciaram, mas no meu modo de ver, eu entendo, eu conheço as pessoas de olhar assim, conversar, eu não percebi nenhum infiltrado ali entre a gente. Quer dizer, ainda, como diria o ministro Alexandre de Moraes, ainda tem muita gente para prender, mas gente que de fato depredou, né? E aqui vamos fazer o disclaimer, como a gente diz, de que precisa ser preso quem cometeu algum crime, crime passível de prisão, porque vandalismo no Brasil não dá, pelo menos não esse tempo de prisão que os manifestantes têm ficado aí, e muito menos sem condenação, né? Sem o direito né, de ser inocente até que prove o contrário, direito de defesa e tudo isso que foi sonegado a vocês. Como é que está a tua vida desde março para cá, desde que você saiu? Tornozeleira, tem que se apresentar para juiz uma vez por semana, muita dificuldade, restrição de locomoção. Voltando no comentário um pouquinho que você disse aí agora, se prender quem quebrou, não pode, porque se prender quem quebrou, eles vão falar a verdade, se é que você me entende. Depois que eu saí da prisão, eu voltei aqui para Campinas, pensei, né, que devido a minha sumir, desaparecer e ninguém saber, eu tinha perdido a kitnet. Cheguei, a Uhum. kitnet estava aqui ainda, percebi que não tinha luz, né, que estava parado. Percebi que alguém entrou na minha kitnet, que depois eu vim a descobrir quem foi o proprietário do imóvel mesmo, veio com chaveiro, abriu e entrou. E a partir dali foi solicitado, né, como já estava com alguns aluguéis em atraso e devido à prisão, foi solicitado a ordem de despejo.
Aí, essa solicitação, né, para mim sair do imóvel, eu tentei alugar um outro imóvel, mas meus antecedentes criminais agora eu fico como um terrorista, né? Um prisioneiro, alguém que foi preso. Eu tentei, foi negado várias tentativas de alugar outro lugar para me morar. E a situação financeira foi acabando, foi deteriorando, porque eu tinha que guardar pelo menos dinheiro para comer. Há um Quer dizer, mês e você é um meio atrás. empresário que trabalhou como corretor de imóveis muito tempo, trabalhou em banco, tem um currículo grande aí de serviço, que já estava sofrendo, obviamente, por causa do lockdown da pandemia, como a maior parte dos empresários do país, conseguiu sobreviver e se sustentar trabalhando de motorista de aplicativo até o momento em que foi preso, e aí, obviamente, não pagou mais as contas. Eu imagino que o proprietário do imóvel sequer sabia que você estava preso, né? Não, é corretor de seguros. É seguros, não é de É, co- imóvel, é de seguro. Desculpe, corretor de Isso. seguros, corretor de seguros. Então, você agora com Então, essas restrições da tornozeleira não consegue voltar a trabalhar nem como motorista de aplicativo e nem restabelecer a sua empresa para seguir a vida de alguma forma aí nesse imóvel ou em qualquer outro. eu tentei voltar para o aplicativo novamente, cheguei a falar com o proprietário do veículo que me alugava, mas como o aluguel do veículo a gente paga semanalmente, né? 7 dias por semana, e o sábado e o domingo são dias bem rentáveis para ajudar a pagar o aluguel. Se eu alugar o carro e trabalhar 5 dias na semana, eu não consigo pagar o aluguel do carro. Então isso impossibilitou até voltar. Mas, de Depois qualquer eu forma, também descobri. tem a restrição de deslocamento, né? Com a tornozeleira, você não poderia ficar fazendo corridas livremente. Eu só posso ficar em Campinas. As corridas mais longas dão um lucro maior para me pagar o aluguel do carro também, né? Então, impossibilitou totalmente. Depois, eu conversando com outras pessoas também, conversando com a própria Uber, e a Uber me informou: caso eu voltasse a trabalhar com a Uber e fosse feita a consulta de antecedentes criminais, eles não poderiam fazer nada, mesmo sabendo do meu caso, e eu iria ser bloqueado e eu não poderia, assim E como a você Uber e não foi outras nem companhias condenado também. ainda, o teu julgamento não aconteceu, Não, né? Então não poderiam nada, nem nem estar condenado. fichado como antecedentes criminais, uma vez que não foi condenado ainda. É tudo muito injusto, a gente realmente espera que a justiça seja restabelecida no Brasil, desejo sorte. Queria que você deixasse um último recado para quem está nos assistindo, Rony. Olha, o recado que eu deixo aqui é um pedido de socorro mesmo. Eu, há uma semana e meia atrás, um mês e meio atrás, foi cortada a minha energia elétrica, eu pedi ajuda a patriotas, eles me ajudaram, né? Foi inclusive falado a nível nacional, saiu no Twitter, Advogados do Brasil me ajudou, e o dono do imóvel percebeu isso daí, viu nas redes sociais, anexou tudo isso ao processo e acelerou o meu despejo devido a eu ter recebido ajuda por causa do corte de luz da minha casa. E sem a luz, Então você eu não podia tô nem carregar a tornozeleira eletrônica, poderia voltar para o presídio por conta disso, né? na última semana agora o oficial de justiça já esteve aqui na minha casa e disse que dentro de 15 dias eu tenho que sair por bem. Agora a minha situação é a seguinte, problema financeiro, situação financeira e por não ter nome para conseguir alugar outra coisa. Então eu tô para daqui 15 dias realmente ser despejado os móveis na rua, eu não tenho outra opção, eu vou morar na rua. Eu cheguei a falar uma coisa que eu não deveria ter falado para o meu advogado e para o oficial de justiça até aqui, né, caso ele esteja ouvindo, eu disse que eu não sairia vivo do apartamento, que eu não iria morar na rua de forma alguma, não é a minha intenção fazer isso, mas a situação é muito complicada, sabe, para a gente tentar resolver o problema. Eu não vejo saída para o que eu vá fazer. Então é uma situação desesperadora E mesmo. imagino que Depois tudo de que ter você trabalhado deseja, tantos anos, além de justiça, é emprego, né? Tudo que você deseja, você e emprego, os outros que estão numa o meu situação parecida. currículo Meu currículo é enorme. Ganhei prêmios a nível nacional em questão de venda de veículos, em corretora de seguros, e o meu currículo não está sendo aceito. Quando eu entrego o currículo, que eu vou na empresa aqui de Campinas, né, Cepat, eu vou lá, busco, levo a ficha para lá, mando o meu currículo para a empresa, primeira coisa, checa antecedentes criminais. Eu tenho patriotas querendo ajudar a gente a conseguir emprego em outras cidades da região, aqui em Campinas, e eles não conseguem devido a os horários da tornozeleira. Então eu não estou conseguindo trabalho, não só eu, como mil e tantos patriotas no Brasil, que a gente tem visto, a situação é complicada para todo mundo. Rony, e você tem advogado, pelo menos tem alguém te amparando nessa parte judicial? Tem a minha advogada lá em Brasília, a doutora Valquíria, né? Inclusive apareceu, ela falou sobre o meu caso no Senado Federal.
um rapaz de 50 anos que teve energia cortada. Ela falou no Senado, né, pedindo ajuda. E aqui, devido a o processo aqui, eu tenho um advogado cedido pela Defensoria Pública para me defender a questão do aluguel, que aqui eu não estou vendo mais o que fazer, é despejo mesmo na certa. Rony, desejo sorte, obviamente, não perca a fé, né? A gente tem que voltar a acreditar na justiça e, bom, estamos vendo o Congresso se movimentar vagarosamente, na nossa opinião, mas ainda assim se movimentar. Esperamos que a justiça chegue para todos, inclusive para você. Obrigada, viu, Amém. por conceder essa entrevista para nós e trazer essas informações para os assinantes e para os seguidores da Gazeta do Povo. É importante que a verdade seja ouvida por mais gente para até tirar esse estigma de que vocês são criminosos, pelo menos até que provem em contrário, vocês são inocentes. Agradeço muito a você, você é uma voz ativa nossa aí, você é uma das poucas, né, repórter dessas grandes empresas aí que tem dado voz para a gente. Agradeço a Asfab também, que é a associação, né, criada lá pela Cristina Ritter também, que está tentando ajudar nós da Doutora melhor Gabriela forma. Ritter, né? Gabriela É a Ritter, né? Associação dos Ela tá tent- Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro. Já gravei uma entrevista também com ela, tem aqui na playlist no YouTube da Gazeta. Obrigada, ela tem viu, tentado Rony? ajudar todo mundo. Muito obrigado a vocês, obrigado mesmo de coração. Obrigado mesmo. Bom dia. Agradeço também a você que esteve conosco até agora. Se gostou dessa entrevista, apesar do tema pesado, eu te peço que deixe um like, que compartilhe para que ela chegue a mais gente. E caso não esteja inscrito aqui no YouTube da Gazeta do Povo, inscreva-se, acione o sininho das notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo publicado aqui. E claro, reforço, tem uma promoção de assinatura no link que está na descrição do vídeo. Eu te espero lá na Gazeta.